Jesus, terapeuta e cabalista, por Mário Satis. Tradução Euclides Caloni. Editora Ground. Keter, coroa. Quando o discípulo surge, quando sua cabeça assoma ao mundo, a primeira coisa que deve fazer é procurar para si este orvalho da ressurreição que contém o segredo do retorno paradisíaco. Gotas de água divina que, ao contato com sua cabeça, despertarão sua memória. Esse orvalho está contido, para quem sabe vê-lo, na palavra hebraica lahat, que corresponde simultaneamente a fio, folha, abrasamento, entusiasmo, e que é o termo que figura no Gênesis capítulo 3, versículo 24, junto à espada flamejante dos querubins. Para extraí-lo, por aliteração, devemos lê-lo como ratal, e então obteremos o orvalho, sobre o qual, com extraordinária eloquência, escreve o Zohar, abre aspas. No momento da ressurreição, o Criador fará cair um orvalho sobre a terra. Então, os mortos nela enterrados levantar-se-ão. Esse orvalho vem da árvore da vida, e é um orvalho de luz. Fecha aspas. Essa passagem, por sua vez, se apoia no versículo de Isaías, capítulo 26, versículo 19, que diz, abre aspas, despertai, cantai, habitantes do pó, porque vosso orvalho é um orvalho de luz. Fecha aspas. Desse modo, toda passagem da morte ou ignorância à vida ou sabedoria se faz por intermédio desse orvalho de luz quando entra em contato com a primeira sefirá ou Keter, a coroa, sobre a qual oscila a luz sem fim, o Ein Sof da Kabbalah. Como em quase todas as tradições, o orvalho está associado à graça e à imortalidade. Lietze conta que os imortais da ilha Rocher se alimentavam de ar e de orvalho, e Lao Tse, por seu turno, vê no orvalho o sinal da amorosa união do céu e da terra. E como aparece ligado por sutis laços aquáticos ao que Plínio chamava saliva dos astros, brota dele um relâmpago que desde a abóbora celeste passa à abóboda craniana para vibrar na fontanela maior ou bregmática e, mediante a experiência que os místicos denominam dom das lágrimas, acabar convertendo o salgado em doce, a dor em alegria, o sono em despertar. Calixto II Xanthopoulos, um dos grandes mestres da filocalia ou oração do coração, escreveu, abre aspas, a água que cai do coração preenche totalmente o homem interior com o orvalho divino. Fecha aspas. O orvalho da luz, o tal orote da Bíblia, joga com o duplo sentido da palavra orote,
que significa ervas e luzes ao mesmo tempo. Além disso, Orochi procede da combinação de outros dois nomes, luz, or, e ot, letra, pelo que o caminho para a obtenção do elixir celestial, o orvalho, passa pela extração da luz contida nas palavras do versículo citado. Assim, a primeira senda desbravada pelo Adão natural é percorrida pelo Adão sobrenatural, e da árvore do conhecimento, aquele avançará até a árvore da vida, quando for capaz de transformar-se no querubim da espada de fogo. Quem podia no passado, nos dias anteriores à manifestação terrena de Jesus, explorar esse caminho? E como se chamavam? Temos frequentemente citado o mais vasto e profundo documento da Cabalá espanhola, o Zohar, ou Livro do Esplendor. E agora, cabe lembrar seus primitivos discípulos, os nazarenos, ou nazirim, que na tradição hebraica se consagravam à busca interior, à redescoberta do homem-luz que mora em todos nós. Porque entre o Zohar e eles, os nazarenos ou nazareus, existe a raiz comum Has, que significa secreto, e tem o valor numérico 207, a mesma cifra que Or, luz. Se evocarmos agora a famosa frase de Jesus, tal como figura em João capítulo 8, versículo 12, abre aspas, eu sou a luz do mundo. O que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Fecha aspas. E recordarmos que em Efésios capítulo 5, versículo 8 se diz, abre aspas, outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Fecha aspas. Aludindo a seus discípulos, saberemos por que os primeiros cristãos foram chamados, com Paulo, seu líder, de nazarenos. Não obstante, há com relação a isso uma confusão etimológica não devidamente esclarecida que procede de Mateus, capítulo 2, versículo 23, abre aspas, e veio e habitou na cidade que se chama Nazaré, cumprindo-se desse modo o que fora predito pelos profetas. Será chamado Nazareno. Fecha aspas. A rigorosa verdade é que os nazarenos não indicavam um topônimo, mas uma função. Encarnavam um voto ao Criador. Abre aspas. Falou Deus a Moisés, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, o homem ou a mulher que se separar fazendo voto de nazareno para dedicar-se ao Criador, abster-se-á de vinho e de bebida inebriante. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de outra bebida inebriante, nem beberá suco de uva, nem tampouco comerá uvas frescas, nem secas. Fecha aspas. E também, abre aspas, durante todo o tempo de seu nazarenato, não passará navalha sobre sua cabeça, até que se completem os dias de sua consagração. Será santo e deixará crescer o cabelo. Durante todo o tempo em que viver separado para Deus,
não se aproximará de pessoa morta, nem mesmo por seu pai, sua mãe, seu irmão ou sua irmã poderá contaminar-se quando morrerem, porque leva sobre sua cabeça o sinal de sua consagração. Fecha aspas. Podemos ler em Números, capítulo 6. Sublinhei propositalmente a última frase, porque está em relação com Keter, a coroa. Na genealogia nazarena, Samuel, o profeta, e Sansão, o juiz, que precedem a Jesus, são as figuras consagradas pelo nazarenato mais importantes da Bíblia. O horror à contaminação pelos mortos e pela morte explica, de certo modo, a atitude dotada na frase evangélica: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Mateus capítulo 8, versículo 22. Em contrapartida, a proibição que pesa sobre o vinho tem que ser considerada mais simbólica do que real, visto que, se analisarmos do ponto de vista da Cabalá, descobriremos que o valor numérico de Iain, vinho, é 70, cifra idêntica à de Sod, secreto. E os nazarenos estavam a par dessa gematria. Há um segredo extraordinário e ambíguo no vinho. Os descendentes da casa de Arão, isto é, os homens de linhagem sacerdotal, proibiam o vinho quando ingressavam no tabernáculo, já que aproximar-se ébrio do sagrado podia desmerecer a transcendência do rito. No Levítico, capítulo 10, versículo 9, é recomendada a abstenção de vinho para que não morrais. E, todavia, em outra passagem, vemos que o vinho é objeto de consagração e que com ele são feitas oferendas a Deus. No Gênesis 49 e 11, fala-se de sangue das uvas, Dam Anabim, e este é o primeiro antecedente metafórico à associação vinho-sangue. Quase todas as religiões antigas consideravam o sangue como sede da vida. E como na tradição hebraica a vida pertence a Deus, derramar sangue é mostrar parte de seu poder. Por outro lado, Adam, o homem, é também Adom, a cor vermelha, e a partícula Dam alude ao sangue. Se ocorre, tal como vemos na celebração da Eucaristia, que o Filho do Homem se parte, se divide para dar-se, é pela revelação do que contém seu sangue, Dam, que se tem acesso ao resplendor do Aleph, letra que simboliza a infinitude do Criador. Violou Jesus propositalmente a proibição nazarena? Ou antes esclareceu a chave desse tabu? Por que explica em Mateus 26, 29, digo-vos doravante, não beberei mais deste fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai? Estava, por acaso, consciente? E se o supomos cabalista, não podia deixar de estar, de que na palavra vinho, Iain, se inclui o duplo iode do Criador? É tradicional ler nas escrituras rabínicas o nome de Deus em forma de duplo iota, duplicação de certo modo impronunciável que, por sua vez, alude às pupilas do Senhor. Porém, podemos ampliar ainda mais esse contato seguindo uma pista fornecida pelo Bahir, o livro da Claridade, ao citar o Salmo capítulo 72, versículo 17.
abre aspas, se perpetuará seu nome enquanto dure o sol, fecha aspas, pois se perpetuará é tradição aproximada de Inon, e essa palavra contém as 3 letras de Iain, vinho. Se Jesus conhecia este salmo, também sabia que para a tradição oral ou Kabbalah, registrada pelo Bahir ao mencionar o significado de Inon, ali os 2 Nun estão presentes, o curvo e o alongado, já que tal profecia deve cumprir-se pelo masculino e pelo feminino. O mestre, ao oferecer a taça, o cálice de seu coração, sabia que o sangue é duplo, fogo e água, como o céu, fogo e água, e que o segundo Adão seria simbolicamente andrógeno. No Tratado Sanhedrin 988 do Talmud, é dito que Inon é um dos nomes do Messias. É possível que Jesus conhecesse essa tradição? Imaginamos que sim, por via da antiga tradição oral farisaica, de que, tal como reflete a ordem terceira da Mishnah, que fala dos nazarenos, abre aspas, aplica-se maior rigor à impureza e ao corte do cabelo que ao fruto da vida, fecha aspas. De fato, abre aspas, se um nazareno bebe vinho durante todo o dia, não é culpado mais do que uma vez. Fecha aspas. A relação do sol com o vinho, de modo semelhante que com o sangue, é muito frequente em todo o Mediterrâneo oriental. O sangue simboliza todos os valores solidários do fogo, da vida. Segundo diversos mitos do Oriente Médio, sua substância dá nascimento às plantas e também aos metais. Veremos imediatamente como isto é certo, pelo menos em parte, para o caso do ferro. É pensando no vinho, bebida dos deuses, que Jesus, fiel à sentença expressa pelo profeta Isaías, de que era a vinha do Senhor, se atreve a proclamar-se a vida verdadeira e diz a seus discípulos que não podem ser rebentos da planta sagrada do Senhor, senão nele permanecendo. A seiva que sobe pela videira é a luz do Espírito. Daí que realmente o vinho incendeia, ilumina o rosto. No mandeísmo, beber vinho é incorporar claridade, sabedoria e pureza. Para esta mesma tradição, nos diz Mircea Eliade, a videira arquetípica tem água em seu interior. Lembremos que para os hebreus, Shamaim, o céu, está composto de água e fogo. Suas folhas são formadas pelos espíritos da luz, e seus nós são grãos de luz, estrelas. Em seu livro sobre as estruturas antropológicas do imaginário, Gilbert Durand esclarece, abre aspas, o vinho floresce como a vinha. É um ser vivo
pelo qual é responsável e guardião o vinheiro. Não obstante, o que aqui nos interessa, sobretudo, é que a poção sagrada é secreta, oculta, ao mesmo tempo que a água da juventude. O vinho se vincula a esta constelação na tradição semítica de Gilgamesh ou de Noé. A deusa mãe era chamada Mãe-Tronco da Videira. O vinho é o símbolo da vida oculta, da juventude triunfante e secreta. Por isso, e por sua cor vermelha, é uma reabilitação tecnológica do sangue. O sangue recriado pelo lagar é o signo de uma imensa vitória sobre a fuga anímica do tempo. Fecha aspas. A palavra anêmica é reveladora. Rico em ferro, o vinho fortifica as hemácias de nosso sangue, que já possui esse elemento. Sabe-se que na simbologia da alquimia, o ferro contém em si o segredo dos segredos. Porém, costuma-se ignorar que, para a Kabbalah, a palavra ferro, Barzel, pode também ser lida como a conjunção de Ras, que, já vimos, indica secreto, e tem o mesmo valor numérico de Or, luz, e Leb, com o coração. Do que se depreende que o sangue deve sua consistência, seu poder hemoglobínico, ao oxigênio transportado aos líquidos tissulares graças à ação da ferroprotoporfirina. A passagem da hemoglobina à oxemoglobina, realizada através da nossa respiração, é realizada mediante a união de 4 moléculas de oxigênio para cada molécula de hemoglobina. E tal é o fator que ilumina, circulando por todo o corpo, a cabeça. Com efeito, o sangue arterial é mais claro que o venoso. Para a Kabbalah, o ar, e portanto o oxigênio que este transporta, já possui luz. Uma importante passagem dos Atos, capítulo 18, versículo 18, nos esclarece que São Paulo fez, certa ocasião, voto de Nazareno. Abre aspas. Mas Paulo, demorando-se ainda muitos dias, despediu-se depois dos irmãos e navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, depois de ter cortado o cabelo de Cêncris, porque tinha feito voto. Fecha aspas. A palavra voto é, na versão hebraica, neder, vocábulo que em aramaico assemelha-se a nazir. A superposição dos dois fonemas, de, z, neder, nazir, era frequente em todas as línguas semíticas, de modo que bem podemos imaginar no apóstolo, como também no batista, e com o propósito de alcançar um certo estado de consciência, pois assim o anuncia Lucas, capítulo 1, versículo 15, abre aspas, não beberá vinho, nem bebida inebriante, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, fecha aspas, a promessa de um voto de nazarenato provisório, temporário, iniciático. Aqueles para quem seu próprio sangue é vinho, vivem entusiasmados pelo que o espiritual fermenta, embriagando-os em sua alma. A fim de entender mais claramente este mistério, devemos recorrer ao sufismo, que vê no vinho o mais alto segredo da busca do sagrado
e, no entanto, recomenda a seus adeptos a abstenção, regra em geral observada em todo o Islã em relação a bebidas alcoólicas. Abre aspas. Vê, quando em teu sangue fluir vinho, tudo é ele, meu amigo. Tudo é ele. Fecha aspas. Diz uma canção urdu salmodiada pelos continuadores do Santo Cristo do século XIX. Sayed Mir Abdullah, cujo santuário está em Delhi. Para Bin Arib, de Múrcia, o vinho simboliza o conhecimento dos estados espirituais, a ciência infusa reservada aos poucos. Precisamente devido à impossibilidade de beber vinho real ditada pelas várias proibições religiosas que existiam em torno dessa bebida, os nazarenos e os sufis o dotaram de um poder semelhante ao do sangue. Bayazid de Bishitam, o grande místico persa do século IX, anotou, abre aspas, eu sou o bebedor, o vinho e o ato de escansar. No mundo da unificação, tudo é um. Fecha aspas. Também os iniciados gregos, ao beber vinho, agora real, sentiam que Dionísio estava vivo neles, que o sangue do Deus se transformava em seu sangue, por assimilação misteriosa. Quando o místico Ibn al-Farid escreveu no século XIII, época que coincide com a busca cristã do Graal, em seu poema O Elogio do Vinho, a conhecida frase, abre aspas, bebemos a memória do bem-amado, um vinho que nos embriagou antes da criação da vida. Fecha aspas. Estava reatualizando a chave do sacerdócio de Melquisedeque, rei de paz, que, segundo Gênesis capítulo 14, versículo 17, repartiu pão e vinho com Abraão e que, de acordo com Hebreus capítulo 7, versículo 3, é esse soberano de justiça que é, abre aspas, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípio de dias, nem fim de vida, senão que é semelhante ao Filho de Deus, e permanece sacerdote para sempre. Fecha aspas. Nada menos que sabedoria. A dissipação do tempo é o que se oferece a quem participa na vida anterior à videira e a quem submerge sua genealogia, quer dizer, sua cronologia, no espírito vivo que navega por nosso sangue. El-Nablusi, outro sufi, comenta que o vinho significa a bebida do amor divino e que esse amor é causa de embriaguez que produz o esquecimento completo de tudo que existe no mundo. Porém, trata-se de um esquecimento realizado pelo ego, não pelo ser. Reza um provérbio zen, abre aspas. Há que ceder para obter fecha aspas. A adulta ignorância de Nicolau de Cusa se chega por uma espécie de dupla negação, a de não conferir ao intelecto lógico mais do que lhe pertence e logo não considerar o tempo como meio idôneo para obter o que se vê, está fora
de cogitação. Rumi, o grande poeta persa, disse, abre aspas, antes de que nesse mundo houvesse um paraíso, uma vinha, uvas, nossa alma se embriagou de um vinho imortal. Fecha aspas. Ele antes alude ao não manifesto, ao invisível, ao interior. Para Omar Khayyam, o néctar da uva não tem preço. De tudo isso, se depreende que o verdadeiro valor do vinho está em outra parte, no segredo que encerra mais do que no sabor que oferece. Assim, pois, os nazarenos, grupo a que por um indefinido espaço de tempo permaneceram Jesus, João Batista e Paulo, se abstinham do vinho. Porém, conheciam tudo o que este encerra. Ou então, segundo as circunstâncias e as pessoas, não se abstinham e revelavam suas virtudes ocultas. Quanto à cabeleira sobre a qual não se deve levantar navalha, certos indícios nos permitem inferir que o profeta Elias, segundo Reis, capítulo 1, versículo 8, era um desses Baal-Sear, possuidor de longos cabelos, que levava uma vida entre profética e nazarena. A palavra hebraica para cabelo, sear, pode ser lida com outra acentuação vocálica como sha'ar, porta ou entrada. Por acaso não disse o mestre de Nazaré em João capítulo 10, versículo 9, abre aspas, eu sou a porta. O que por mim entrar será salvo, e entrará e sairá. Fecha aspas. Também os imortais taoístas portavam os cabelos longos e revoltos para que lhes servissem como antenas. Dispostos em torno da cabeça, os cabelos se assemelham assim aos raios do sol. Na Índia, a trama, o tecido do universo, está constituído pela cabeleira de Shiva. Seguindo o exemplo dos antigos nazarenos, os eremitas cristãos dos primeiros séculos deixavam crescer seus cabelos. E se a tonsura era submissão a um grupo, devoção a uma ordem, abnegação, ou deixá-los longos era sinal de independência, de separação mística, de caminho solitário. A coroa se assemelha, assim, à cabeleira nazarena, à ramagem aberta da palmeira iniciática. A palavra hebraica coroa, keter, figura no Salmo, capítulo 91, versículo 13, em que lemos, abre aspas, como a palmeira florescerá o justo, fecha aspas. Esta primeira sefirá é, na verdade, a responsável por recolher a força proveniente da luz sem fim, quer dizer, do Ein Sof. Trata-se da elipse, ou anel dos céus que com suas joias luminosas circunda e determina o pensamento humano. Porém, essa coroa, que a Kabbalah às vezes denomina a Tara, donde imaginamos procede tiara, alude também ao crânio,
como recipiente ou suporte do cérebro, com seus hemisférios rugosos e labirínticos. Em Jesus, segundo narra Marcos, capítulo 15, versículo 17, colocam como escárnio uma coroa, kéter, tecida de espinhos, cotzim, com o propósito de ofender nele as esperanças no rei messiânico que os judeus aguardavam. Porém, colocam-lhe também a púrpura, orgamã, real. Ou seja, configuram-no sempre num sentido paradoxal para os romanos, como Adam Kadmon, o vermelho Adão, que, sendo filho do homem, é também filho de Deus. O fato de que em seguida vá ser crucificado no Gólgota, a Golgolet hebraica significa caveira, e de que na iconografia cristã tradicional, ao pé da cruz, se veja quase sempre um crânio atribuído ao primeiro Adão, nos revela que os romanos atacavam e humilhavam em Jesus um princípio contido em sua cabeça. Com efeito, a palavra reshit, que indica princípio, começo, contém rosh, cabeça. O segundo Adão, superior aos avatares históricos, acima do conflito judeu-romano e sob a mesma teologia, tende a atravessar a mesma parte que o primeiro para poder superá-lo. Assim, a cruz acima do crânio alude à ressurreição acima do fim. Não é em absoluto casual que a palavra fim, ketches, provenha da mesma raiz que rotes, espinho. O vermelho, a rosa do sangue, deve florescer entre os espinhos para que se cumpram as Escrituras. Porém, não no sentido de que um sofre por todos, de um que chegou antes de todos, ideia tão limitada quanto perigosa, senão no mais amplo e revelador sentido que faz do sacrificado pela ignorância um paradigma de sabedoria. Do erro dos homens, a verdade do homem. Da torpe comédia coletiva, a nobre tragédia individual. A separação, a consagração dos nazarenos implicava, segundo mencionamos, um ter cuidado, um prestar atenção. Eram eles que, herdeiros de Elias, tinham o poder de devolver o coração dos pais aos filhos, diz Lucas, capítulo 1, versículo 17. Se repararmos na palavra grega empregada para filhos, não veremos huios, mas taknon, criança, quer dizer, o como crianças, necessário para reviver a experiência paradisíaca. A palavra teknon, por sua vez, se assemelha a teknal, fazer uma obra de arte. Pelo visto, aos nazarenos cabia restituir um estado primigênio, o crônico, a um mundo caído no tempo, apanhado pela rede inerte da cronologia. Ao ligar os corações, seu trabalho era cordial, amoroso, unitivo. Por isso eram curadores de almas, terapeutas. Se invertêssemos a palavra hebraica voto, neder,
obteríamos Radam, o que se afasta, porém também aquele que desce, Rad. Afastavam-se do tumulto humano, da massa, para descer às profundezas de si mesmos até a cripta, a mina, o lagar de seu próprio coração, em que os sempre vivos caminhos da sabedoria preparavam o mosto do vinho de seu sangue. Tem sua consagração sobre sua cabeça, explicava a citada passagem de Números a propósito dos nazarenos. Porém, o que há sob o osso, sob o aro esplêndido de Keter? O princípio e, além disso, um canto de fogo, Sha'ar, melodia, cântico, Diesh, fogo, já que na palavra Rosh, cabeça, cabem precisamente essas duas palavras. E não nos diz o Batista que ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo? No conhecido Lógio 52 do Evangelho de Tomé, ouvimos Jesus dizer, abre aspas, quem está perto de mim, está perto do fogo, e quem está longe de mim, está longe do reino. Fecha aspas. O reino do fogo é, então, o reino do princípio cósmico. Porém, o fogo queima. É perigoso, como o vinho. Somente aquele que o amestra, o sublima, pode ser purificado por suas chamas e, por sua vez, purificar os outros. Nesse sentido, Jesus não faz mais do que reativar, por intermédio de sua memória pré-natal, a lei do fogo que havia levado Moisés aos hebreus. A lei que existe em cada homem, Ish, onde há fogo, Esh. Os que entram em contato com o esplendor zohárico, os nazarenos, devem por isso cuidar do recipiente, da lâmpada de seus próprios corpos, sob pena de queimar-se antes do tempo, ou queimar aos demais, ao invés de iluminá-los. Abre aspas. Ninguém acende uma lâmpada e a põe em lugar oculto ou debaixo da amassadeira, mas sobre um candelabro, ha-menorá, para que os que entram vejam a luz. Fecha aspas. Escreve Lucas, capítulo 11, versículo 33. O candelabro representa, na visão de Zacarias, capítulo 4, versículo 1 a 6, os 7 olhos de Deus, os 7 planetas que se contam junto ao Sol. Abre aspas. A lâmpada do corpo é o olho. Se teu olho for simples, prossegue Lucas, também todo o teu corpo será luz. Fecha aspas. A cabeça, ósseo cofre de luz, ao lugar onde o Zohar coloca, além disso, o 7º palácio. Abre aspas. No 7º palácio se encontra também a Arca da Aliança. Diz no texto citado Simon Bar Yochai.
porque todas as almas saem por ela, e em seu mais íntimo retiro se encontra o ponto oculto. Fecha aspas. Este ponto, que a Kabbalah denomina o Espírito Supremo, é a fonte de vida. Deveríamos acrescentar, porém, que não somente os 2 olhos são as lâmpadas do corpo, também o são os ouvidos, as fossas nasais e a boca. 7 orifícios, como os 7 planetas. Na Índia são os 7 chakras, ou flores energéticas que, como é natural, culminam no Nasarara Padma. Nasarara Padma, o cocoruto, onde se encontram todas as letras do alfabeto sânscrito. Sobre o ágina, o intercílio, a mente, está o lótus das 10.000 pétalas, com o verbo, alcançando seu máximo poder luminoso em torno do Bindu Parashiva, outra vez, o ponto supremo. Trata-se de uma ilusão à hipófise, ou ao corpo pituitário que regula o funcionamento hormonal, glândula endócrina, a que também afluem as respostas dos órgãos regulados? Entre os hormônios produzidos pela hipófise se encontram as gonadotrópicas, que regulam a função das glândulas sexuais do homem e da mulher. Este é o motivo pelo qual, e para autofecundar-se durante certo tempo pelo menos, o nazareno emprega alquimicamente sua semente, retrodirecionando-a à cabeça. O Bahir sustenta que o sêmen procede do cérebro do homem e desce ao membro através da coluna vertebral. Isso é assim, diz-nos, abre aspas, porque a semente procede de cima, fecha aspas. O 7º palácio abraça, para o livro da claridade, todas as palavras, e costuma-se concebê-lo duplo, quer dizer que nele, o 6, simbolicamente o homem, está unido ao 7, isto é, Deus, no pensamento, ou Maishabá, que não tem princípio nem fim. Nos lembra Lucas na citada passagem. Abre aspas. Assim que, sendo todo o teu corpo resplandecente, sem mistura de trevas, ele será inteiramente luminoso. Fecha aspas. Este somafoteinon deve começar pela abordagem do olho simples, o Aintimimá, que a versão grega denomina Ophthalmos Aplous, considerando-o singelo, honesto, preciso, enquanto que a conotação da palavra hebraica supõe, além do que foi dito, um estar de acordo.